Todo mundo conhece os grandes clássicos do Stanley Kubrick, né? Mas e os filmes dele antes da fama? Hoje a gente vai dar uma olhada em O Grande Golpe, uma obra que revela um mestre em formação bem antes de ele se tornar a lenda que conhecemos. Para entender de verdade esse filme, a gente precisa voltar um pouco no tempo e fazer uma pergunta essencial. Antes dos filmes que mudaram a história do cinema, afinal de contas, quem era Stanley Kubrick? Então, para responder isso, a gente mergulha na primeira fase da carreira dele. Uma fonte de análise sobre cinema define essa época de um jeito perfeito, que é a era do quem é Stanley Kubrick. Nessa época, o Kubrick estava muito, mas muito longe de ser o gigante que a gente conhece hoje. Como a fonte aponta, ele estava meio que preso em produções menores, filmes com menos grana, que não chamavam tanta atenção assim. E o ponto crucial é esse. Pensa só, em 1956, quando o filme foi lançado, o nome Stanley Kubrick não dizia muita coisa. Nem para o povão, e olha que interessante, nem mesmo para muitos dos apaixonados por cinema daquele tempo. Ele ainda não tinha grandes estrelas nos seus filmes, sabe? Agora sim, vamos entrar no filme e ver como tudo isso se reflete na tela. A crítica aponta para uma escolha bem clara do roteiro. O foco aqui é total na anatomia do golpe, no passo a passo do plano. Bom, a premissa é um clássico do gênero de assalto, né? A gente tem o Johnny Clay, que acabou de sair da cadeia e já reúne uma galera de confiança para o seu plano mais ambicioso, simplesmente roubar o cofre de uma pista de corrida de cavalos. E essa imagem aqui mostra perfeitamente a abordagem do roteiro. Segundo a análise, o filme não perde tempo com dramas paralelos ou histórias de vida. É foco total na execução. É como se fosse um manual. Primeiro a equipe, depois o plano e, por fim, a execução. Cada peça desse quebra-cabeça tem que se encaixar com perfeição. Certo? E aí, o resultado foi bom? O que a crítica achou disso tudo? Vamos começar olhando para os pontos positivos, aquilo que fez o filme funcionar de acordo com a análise. Uma das qualidades que mais se destacam é exatamente essa, a trama ágil. O filme recebe elogios por ser rápido, por ser envolvente, por não ficar se prendendo em dramas que não são necessários e que poderiam quebrar o ritmo da história. Então, para a gente resumir os pontos altos, a narrativa é ágil, o filme é um baita entretenimento. Mas o que a crítica realmente destaca, aquilo que faz as pessoas comentarem até hoje, é a reviravolta no final, que é descrita como completamente inacreditável. Mas é claro que a análise não para nos elogios. Vamos agora para os pontos fracos, para aquilo que, na opinião da crítica, o filme poderia ter feito melhor. 84. Esse é o número de minutos do filme. E essa duração bem curta é vista pela crítica como um fator central para as fraquezas dele. E essa comparação ilustra perfeitamente a crítica principal. O roteiro, escrito pelo próprio Kubrick, prioriza a mecânica do plano, o como fazer, em vez da profundidade dos personagens. É exatamente o oposto do que ele faria mais tarde nas suas obras-primas, com aqueles mergulhos profundos na mente humana. Aqui, enquanto a execução do golpe tem toda a atenção, a vida dos coadjuvantes, bom, ela fica em segundo plano. A crítica vai além e até oferece uma sugestão bem específica. O filme teria se beneficiado e muito com mais uns 20 minutos. Esse tempo extra seria para quê? Para explorar melhor os personagens secundários, para a gente se conectar com eles, se importar com o que vai acontecer. É uma crítica que, no fundo, já apontava para algo que o Kubrick se tornaria um mestre em fazer, criar personagens inesquecíveis. Vamos então para o veredito final. Juntando os pontos fortes e os fracos, qual é a avaliação geral do filme na visão da fonte que a gente analisou? A conclusão do crítico é bem direta. Dentro de toda a filmografia de um mestre, O Grande Golpe é classificado como um dos mais fracos de Kubrick. É uma avaliação que coloca o filme em perspectiva, né? Afinal, é um dos mais fracos dentro de uma carreira absolutamente genial. Mas apesar disso, o filme ainda tem um trunfo muito poderoso. Mesmo sendo considerado fraco, ele consegue entregar um final memorável, com essa reviravolta que, segundo a crítica, é simplesmente inacreditável. É a prova de que mesmo um Kubrick em formação já dava sinais do seu brilhantismo. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão para fechar essa análise. Será que um filme considerado mais fraco de um gênio como Kubrick, um filme onde a gente consegue ver as sementes do estilo dele, não teria mais a nos ensinar sobre cinema do que muitas das superproduções de hoje em dia? Fica aí a pergunta.